Olá, queridos alunos, vamos continuar aí com a nossa disciplina. Lembrando que a gente está falando agora da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente viu que os tratados eles possuem força vinculante para aqueles países que são signatários, enquanto que as resoluções elas são meras recomendações. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi construída como forma de uma resolução. Porém, agora falta a gente analisar aqui se ela possui um caráter jurídico, ou seja, se ela possui um efeito vinculante ou não. A DUD, gente, ela constitui uma interpretação, para aqueles que defendem que ela possui um caráter jurídico vinculante, ela constitui uma interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas, prevista lá no artigo 1º, terceiro e artigo 55, e por esse motivo possui força jurídica vinculante. Um outro argumento também que as pessoas utilizam seria constituir uma norma jurídica vinculante, uma vez que integra o direito costumeiro e os princípios gerais do direito. Exemplo, as constituições, a do Brasil, por exemplo, incorporam vários preceitos aí da DUD. Um outro ponto seria a ONU e seus diversos documentos faz remissões ao seu texto, alertando aí para o seu caráter obrigatório. E várias decisões proferidas pelas diversas cortes internacionais referem-se à Declaração Universal dos Direitos Humanos como fonte de direito. Então, esse segundo argumento aqui, principalmente que ela integra aí o direito costumeiro e os princípios gerais do direito, a exemplo das constituições, é bem verdade. Por exemplo, quando a gente for ler lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aqui a gente não vai conseguir ler todos os artigos, mas a gente percebe que boa parte desses artigos eles estão lá previstos no próprio artigo 5º da nossa Constituição. Então, olhando por esse lado, né, digamos assim, a gente percebe isso, que realmente é vinculante, porque se está no artigo 5º da nossa Constituição, vincula aqui todos os brasileiros, né? Então, mas a doutrina coloca isso de uma forma mais abrangente, não só por estar dentro das constituições, por ser aí em diversos documentos, fazerem remissões ao seu texto, por existirem, né, da própria ONU, alertando aí para o caráter obrigatório e vinculante, né, para as decisões proferidas aí pelas diversas cortes internacionais, referem-se à DUD como fonte do direito. Então, o que eu queria falar para vocês sobre esse ponto, que é bastante polêmico. Assim, Portela, por exemplo, ele fala que alguns direitos da DUD seriam vinculantes, outros não. Assim comporta vários doutrinadores, vários entendimentos, algumas bancas também, enquanto que para outras bancas teria um caráter vinculante, principalmente porque várias bancas de concurso utilizam aí a Flávia Piovesan. Ela é uma professora excelente, é uma professora que tem vários livros publicados também, e que tem ela é bastante utilizada assim, em decisões que refere a direitos humanos. E ela fala o seguinte: a Declaração Universal de 1948, ainda que não assuma a forma de tratado internacional, apresenta força jurídica obrigatória e vinculante, na medida que constitui a interpretação autorizada da expressão direitos humanos, constante dos artigos 1º, 3º e artigo 55 da Carta das Nações Unidas. Perdão. É um tema bastante interessante, bastante polêmico, mas eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: se uma prova perguntar todos os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos são vinculantes, são obrigatórios. Não, vocês colocam errado, não são todos, porque ainda que essa ideia, né, que seria um efeito, uma força jurídica obrigatória e vinculante, aquela ideia central, aquela ideia principal de você não ter uma prisão arbitrária, de você poder sair do seu país com os seus bens. Esse que seria aí o caráter vinculante,
alguns direitos, né? Não porque a gente vai ver também que existem limitações aos direitos humanos, a lei pode limitar. Então, em que pese ser essa força jurídica obrigatória e vinculante, a gente aqui não pode se referir que seria todos, a declaração como toda ela seria vinculante. Não. Infelizmente, por exemplo, a gente vai ver que a declaração fala que todo mundo tem direito à vida, né, à segurança pessoal e tudo, mas a gente tem várias violações disso. A nossa própria Constituição, né, fala que não haverá pena de morte, exceto se tratando de guerra declarada. Os próprios estados americanos também, os 50 estados americanos, mais da metade aí tem pena de morte, né, para aqueles crimes mais digamos assim, mais cruéis, né? Então, alguns países, algumas constituições relativizam isso e em que pese ter, para a maioria da doutrina, principalmente para Flávio Pelvezan, que teria aí um caráter jurídico, uma força jurídica obrigatória e vinculante. Então, vocês vão, com essa ideia, eu acredito que a prova vai fazer uma pergunta mais bem elaborada, né, em que pese a Declaração Universal dos Direitos Humanos ter sido prevista aí como uma resolução, mas ela traz aí uma ideia, uma força jurídica obrigatória e vinculante, ou se não vai jogar um texto da Flávia Pelvezan, vai falar alguma coisa nesse sentido. Mas lembre-se que tem esses dois entendimentos. Aqueles que alguns direitos seriam vinculantes, aqueles que ela não seria, né, por ser uma resolução, uma mera recomendação, e também essa ideia central aqui da Flávia Pelvezan, mas lembrando sempre não o contexto total, e sim alguns direitos, né, como defende Portela, como defende aí vários outros doutrinadores. Então, se cair isso na prova, preste atenção, se tiver como colocar isso na redação, se for um tema semelhante, traz essa ressalva, coloca esses posicionamentos e que as bancas costumam avaliar muito isso, então é necessário prestar bastante atenção mesmo na questão. Qual o fundamento básico da nossa disciplina? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui é a dignidade, é a proteção da pessoa humana, como já falamos. Então, aqui protege a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade, inclusive, é um dos fundamentos, né, da nossa República Federativa do Brasil. Então, é a ideia central. E eu vou ler com vocês agora alguns artigos, o preâmbulo da declaração. Não vai dar para ler todos, eu vou ler só aqueles que eu vejo que são mais importantes, que são mais recorrentes nas provas. Mas eu já coloquei nas redes sociais a declaração, queria que vocês lessem, aqueles que não estão nas redes sociais, mas que puderem também baixar rapidinho, joga aí no Google aí, que rapidinho você tem acesso a ela, lê todos os artigos, que você não errará isso na prova. Ela é muito importante, ela é fundamental para a prova de vocês. O preâmbulo diz o seguinte: considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo. Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, né, aquele conceito aí que nós vimos um pouco aí justnaturalista, né, apesar que não está muito claro isso, mas essa é a ideia. E de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. O artigo 1º diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito. Ou seja, o nascer, né, você já nasce livre, iguais em dignidade e direito. Uma ideia também aqui do pensamento justnaturalista. São dotados da razão, e consciência e devem agir. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aqui, não é que ela está trazendo direitos
globais, universais, direitos coletivos difusos. Ao interpretar esse artigo, fala no espírito de fraternidade, né, que é você respeitar o próximo, você entender o próximo, não criticar, não agir com maldade, então é mais nesse sentido. E não aqui falando que tem direitos aqui de terceira dimensão. Não seria isso. Não, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, com respeito, sempre. Ninguém será, o artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão, e a escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Aqui aquilo que nós falamos que vem sendo tratado aí ao longo dos anos, ao longo daqueles grandes acontecimentos que nós falamos, né, a criação da Cruz Vermelha, a luta árdua, né, contra a escravidão, a Liga das Nações, né, então foram acontecimentos importantes. Muitos aí protegeram aí, se preocuparam com as pessoas, já com essa garantia. Tanto é que a OIT também, no início, ela trouxe lá direitos humanos para as relações de trabalho. Já foi uma forma de evitar o trabalho desumano, o trabalho forçado. Vocês vão ver que tem isso, inclusive, na nossa Constituição. O artigo 5º já fala o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante. Então, é interessante, isso aqui também está lá na nossa Constituição. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Isso aqui é para evitar aquelas prisões arbitrárias, né? Aquelas prisões sem o devido processo legal, sem ser uma prisão emanada aí por uma autoridade judiciária. Então a gente, por exemplo, em flagrante qualquer um pode prender, né? Mas até que a autoridade policial chega, a polícia chega, né? Então vocês serão aprovados aí no concurso, vocês vão ver muito isso. Às vezes uma pessoa comete um assalto, né, digamos aí, um roubo, essa pessoa, muitas vezes ela é detida, às vezes pela população, até a chegada da polícia, digamos assim. Então isso é uma forma de uma prisão, mas a partir do momento que você está na sua residência, né, não pode ter mandado de prisão para ser cumprido à noite, não, tem que ser durante o dia. A casa do indivíduo ela é inviolável, exceto aí na questão, né, de um desastre, ou tem um consentimento do morador. Então, ou da prisão aí, do infragrante até que poderia, mas não pode ter essa violação, não pode ter ser alguém detido, exilado, preso arbitrariamente. A declaração veda isso aqui é incorporado praticamente em todas as constituições dos países signatários. Então, é onde as pessoas falam, né, que boa parte desses direitos aí são vinculantes. Já o artigo 14º, ele fala o seguinte: todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos, princípios das Nações Unidas. Ou seja, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Mas não é uma coisa que você pode invocar sempre. Agora, se é algo perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos dos princípios das Nações Unidas, você não tem aí esse direito de gozar aí de um asilo em outros países. Essa é a ideia aqui que a declaração ela traz. No artigo 15º fala: todo homem tem direito a uma nacionalidade, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Aqui é um ponto também bastante interessante, mas o STF recentemente deu uma decisão que foi bastante polêmica. Uma pessoa que tinha nacionalidade brasileira e, ao mesmo tempo, também ela tinha nacionalidade americana. O STF entendeu que quando você
não tem assim, um motivo, né, para ter uma outra nacionalidade, você está abrindo mão da sua nacionalidade originária. A nossa Constituição fala que o brasileiro nato não será extraditado, né? Então, existe, e o naturalizado não será por crime político nem de opinião. Então, é uma mudança, a gente não sabe como vai ser o comportamento do STF nas próximas decisões, apesar de eu estar falando isso, mas eu acredito que não vai cair na prova de vocês, só para vocês guardarem isso aqui, guardarem o que está lá na Constituição. Por enquanto não há necessidade de aprofundar, só estou falando isso mesmo a título de esclarecimento. Então, todo homem tem direito a uma nacionalidade. Você nasceu em um determinado país, seja pelo critério da territorialidade, né, de você nascer naquele território, seja pelo critério sanguíneo, né, e o sanguíneo, como é usado na Itália, como é usado no Brasil também. Então, é importante isso. Ninguém pode ter negado esse direito aí de ter uma nacionalidade. E ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Você pode mudar, a ideia que era você mudar, um jogador, ele vai jogar em outro país, muitos impõem aí o dever dele se naturalizar, né, e tudo. Mas ele não abre mão aí da nacionalidade brasileira, porque aí foi uma imposição, né, digamos, da lei. Mas ninguém deveria ter esse direito aí privado de mudar de nacionalidade, perder os seus direitos já conquistados. O artigo 17º, ele fala o seguinte: todo ser humano tem direito à propriedade ou em sociedade com outros, tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Isso aqui é uma coisa, os sócios, né, têm direito aí, montar uma sociedade, você pode ter um veículo sozinho ou com outra pessoa, mais ou menos essa ideia. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Aqui a regra é que não, apesar que a gente tem aquelas ressalvas lá no nosso texto constitucional, né? Plantações ilícitas, né? Psicotrópicas e também, perdão, quando você conquistou aquela propriedade através do crime, do narcotráfico, dessas coisas, a pessoa vai perder aí, digamos, a propriedade. Mas a ideia da declaração é isso: ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Lembre-se dessas outras ressalvas, mas lá na prova de constitucional. Não lembra dessa ressalva aqui na nossa matéria de direitos humanos, principalmente quando cobrar aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Também lá na nossa Constituição tem isso, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. É outro direito também incorporado pela nossa Constituição, pelo nosso artigo 5º. É livre, né, o direito de reunião para fins pacíficos, exceto lá o do caráter paramilitar. Então é interessante que vocês guardem isso aqui. Já vi isso em prova, possa ser que caia na prova de vocês também. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. A gente vai ver que é possível limitar, tá joia? Todo ser humano tem direitos, essa questão do trabalho, dos direitos humanos, alguns podem ser limitados. Todo ser humano tem deveres para a comunidade, com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Preste bem atenção nisso aqui, gente, que eu estou falando já rotineiramente. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Ou seja, são limitáveis. Estão sujeitos apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito aos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar do bem-estar de uma sociedade democrática. Então, é aquilo que sempre falamos. O exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas
pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos de liberdade não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Isso é o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos prescreve. É interessante que vocês leiam todos. Nós não vamos ter condições de ler todos. Paramos por esse artigo aqui da declaração, porque vamos resolver algumas questões. É interessante que a gente também resolva, né, até para vocês verem como é cobrado esse último tópico nosso, Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas provas de concurso. Então, mas eu repito novamente, leiam toda a declaração, porque ela tem uma grande importância. Geralmente, quase 80% das questões de direitos humanos utilizam aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Questões simples. Muitas vezes tem uma interpretação mais, digamos, doutrinária, uma interpretação igual nós colocamos aqui, olha, gente, direito de primeira dimensão, segunda dimensão, não tem direito de fraternidade, então, às vezes tem essas questões também um pouco mais difíceis, mas a grande maioria copiando aí, iteris literis aí, copiando a própria lei aí, e jogando nas questões, falando não se admite prisões arbitrárias, o ser humano só pode sofrer a limitação por lei, mais ou menos nesse sentido. Então é interessante que vocês leiam todos os artigos que eles podem ser cobrados. Questão 1. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são revogáveis, absolutos, renunciáveis, imprescritíveis e individuais. Peraí, vamos com calma. Revogáveis, não. A gente viu que não pode estar revogando, uma vez conquistado esses direitos. Absolutos, também não. A gente viu que ainda que cobre aquele feito vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tem como a gente falar em direitos absolutos, porque a própria lei traz limitações. Então, tem que analisar com bastante cautela, tem que ver bem e resolver as outras alternativas para não ser enganado na prova. Renunciáveis, não, em tese, não se admite, né, a questão da renúncia aos direitos humanos. Não é porque eu cometi um crime que eu não tenho direito a advogado, que eu não tenho direito a ter minha defesa, digamos aí, pela Defensoria Pública, né? Então, a ideia não é essa. A ideia é que todos fazem jus aos direitos humanos e que eles são irrenunciáveis. Imprescritíveis, interessante, né? E individuais. Individuais não, porque a resolução ela traz um caráter coletivo, né? Então a gente consegue eliminar essas alternativas e a letra D é a correta. Realmente eles são imprescritíveis, inalienáveis, digamos, irrenunciáveis. É bom vocês, universais, vocês terem essa ideia, essas características. Questão 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não trata de direitos econômicos. Errado, né, pessoal? A gente viu que os direitos sociais de segunda dimensão são econômicos e culturais. Trata do direito de liberdade e igualdade. Interessante. Mas vamos para as próximas, vamos analisar. Trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos. Não tem regras específicas sobre direitos de terceira dimensão. Então, como eu sei que meio ambiente, direito difuso, direito coletivo, direito de todos, eu vou afastá-lo. Então, na hora que você vê isso, direito de segunda dimensão, terceira dimensão, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está lá no artigo 225 da nossa Constituição, inclusive traz essa questão, meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, direito de todos, dever do Estado, da sociedade, de protegê-lo. Então, às vezes faz o candidato errar a questão
por causa disso. Mas vocês precisam ter muita atenção, lembrar que trata de direitos de liberdade e igualdade, primeira e segunda dimensão, né? Então, sempre vão ser direitos de primeira e segunda dimensão. Direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, somente. Não tem uma referência explícita aí, digamos, sobre direitos do meio ambiente, direitos de terceira dimensão. Não faz referência a direitos políticos, errado. Não faz referência a direitos culturais e a bioética. Poderia trazer um pouquinho de erro aqui, né, nossa, não, culturais, mas só pela questão aqui não faz referência a culturais, você já pode eliminar, né, porque faz referência, sim, nem precisa analisar, e a bioética, não, já pelo primeiro ponto, já não fica procurando aí coisas para delongar aí o seu tempo, não perder tempo, já viu um erro ali, já marca, leiam todas as alternativas, é interessante que vocês saibam o que vocês estão respondendo, né, com mais segurança, com mais cautela. Lembre-se que um concurso muito concorrido, que é o de vocês, é muito relevante, é muito importante acertar todas as questões. Direitos humanos eu sei que não é uma disciplina que todos gostam, até porque carreira militar, a tendência é que a pessoa gosta mais de direito penal, direito às leis especiais, muitas vezes direito constitucional, mas assim, eu digo para vocês que nem tudo na vida a gente tem que fazer o que gosta, a gente tem que realmente acertar somente aquilo que a gente gosta. Não, é importante sim acertar questões de direitos humanos, porque muitas vezes a gente não tem a nossa redação corrigida por causa de uma questão. Então, não esqueçam disso. Todas as questões são importantes: raciocínio lógico, conhecimentos regionais, direito penal, constitucional, legislação aplicada à PM, tudo, direito penal militar, todas são importantes. Todas é necessário que vocês vejam com mais cautela, né? Então, dão ênfase àquelas que têm um peso maior, mas também não esqueçam que uma questão de direitos humanos pode tirar você da competição. Não se esqueça disso. Vamos para a questão 3. É correto afirmar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? É correto afirmar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Admite-se a tortura, excepcionalmente, para se penalizar crimes hediondos. Aqui a gente já pode afastar, porque ela não admite, é vedada a questão, a tortura, tratamento desumanos, cruéis, né? Então, a gente não pode olhar assim, poxa, às vezes acontece, né, no dia a dia, muitas vezes, já tivemos, né, ditadura militar, já tivemos essas coisas, né? Então, mas esqueçam dessas violações, muitas vezes, de direitos humanos. Vamos pautar aqui nessa questão que a declaração ela veda tortura, tratamento desumano, penas cruéis, tudo isso, prisões arbitrárias, não teremos isso. É vedada a escravatura, porém admite-se a servidão de pessoas até 18 anos. Nós lemos lá o artigo que veda a escravatura, a servidão, tudo, né? A escravidão também como um todo. Eu vou até ler novamente para vocês, porque é importante, isso cai bastante em prova, muito mesmo. Aqui, ó, o artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Não importa, né, pela questão do trabalho, pela questão de um país que está em desenvolvimento. Não, toda e qualquer forma é proibido, não tem como admitir isso. Então, as questões vão sempre provocar vocês nesse ponto, e é interessante que vocês estejam atentos. Tráfico de pessoas, a escravatura, não admite nada, nada. Nem de 18 anos, nem de 90 anos, enfim, nada, nada. Todo acusado será considerado culpado até que se prove a sua inocência. Todo será considerado culpado até que prove, todo acusado deverá ser considerado culpado até que prove sua inocência. Na verdade,
ele não é que deverá ser considerado culpado, muito pelo contrário, né? Quem tem que provar que a pessoa é culpada é o Estado, não é ele vai ser sempre considerado culpado até ele provar sua inocência. Muito pelo contrário. A gente até a nossa Constituição fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença, né? Até porque para apurar realmente se aquela pessoa cometeu aquele crime, se aquela pessoa cometeu realmente aquele ilícito penal. Então, a regra não é essa. Não se admite a prisão, a detenção ou auxílio arbitrários. Corretíssimo, gente. Não tem para onde assim, a gente fugir disso, porque essa é aquilo que a gente falou, aquilo que a gente leu. Não vai se admitir prisão, a detenção ou auxílio arbitrário. Né? Não tem prisão arbitrária. Sempre, até dei lá o exemplo, né? Sempre vai precisar de uma decisão judicial. Essa decisão ela tem que ser fundamentada. Não pode meramente um juiz falar, decreto a prisão, prende-se, tudo. Não, não é bem assim. Vai ter que ter argumentos, né? Vai ter que saber o porquê dessa prisão. A prisão em flagrante é uma exceção, mas a gente não, essa exceção ela não a gente não deve analisar a Declaração Universal com essa exceção. Não, só mesmo aqui a detenção ou auxílio arbitrário, a prisão, como uma regra geral. Tá joia? Lá, a questão da prisão em flagrante é uma coisa que está no nosso texto constitucional. A gente não pode estar misturando muito essas coisas. É obrigação dos Estados signatários da declaração instituírem tribunais parciais independentes. Muito pelo contrário, né, gente? Aqui a gente pode botar um X bem grande, né? É errado, porque os tribunais são imparciais e independentes. Nós não podemos, a nossa Constituição fala até em não se admite tribunais de exceção, né? Aqueles tribunais que você cria para julgar uma pessoa. Não, o tribunal já tem que estar criado, né? Tem que ser imparcial, tem que ser independente, então não se admite essas coisas, não é obrigação, jamais uma vedada, a declaração ela não coloca isso, então é algo que a gente elimina facilmente essas alternativas, admitindo aí como correta a letra D. A questão 4 diz o seguinte: é correto afirmar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos a proteção à opinião política reduzida em razão da salvaguarda das liberdades. A proteção à opinião não é, né? Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Bonito, tá bem interessante essa alternativa. Porque a letra A ela é incorreta, porque a proteção à opinião política é reduzida. Não é reduzida, né, em razão aí, salvaguardas das liberdades. Não podemos, é livre, né, a questão do pensamento, né, mas desde que é vedado aí o anonimato. Então, não pode essa proteção à opinião política ser reduzida, né, ainda que seja aí em favor aí das liberdades. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito. Vimos que está correto, perfeitamente. O caráter laico do Estado dispensa a proteção de direito de religião. Não, né, apesar que o Brasil é um país laico, né, não dispensa aí a proteção de direito de religião. Tem que respeitar os cultos religiosos, as liturgias, as crenças. Não é à toa que nós temos aí diversos segmentos religiosos. O Estado ele tem um dever de não interferir, né, na administração, na sua organização, somente ali, por exemplo, fazendo parcerias, né, de caráter público. Aí sim poderia, mas não pode estar dando dinheiro, fazendo essa forma de você proteger uma determinada religião e desfavorecer as outras, porque existe essa proteção ao direito de religião. Por não possuir natureza comercial, não há previsão de proteção à satisfação a direitos econômicos. Mais uma vez, né? Direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, direitos de
de primeira dimensão, direitos civis e políticos, direitos de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. Nós não podemos esquecer desses três itens, sociais, econômicos e culturais. Então, contempla sim, não há previsão de satisfação de direito, não. A declaração, ela prevê sim essa questão dos direitos econômicos. Perdão, gente. A declaração somente protege direitos de cidadãos residentes em países ou territórios plenamente livres e soberanos. A declaração somente protege direitos de cidadãos residentes em países ou territórios plenamente... Não é bem assim, né? Você não tem que ser residente. Nós falamos até no nosso primeiro bloco, os direitos humanos, ele protege todo mundo. A nossa Constituição até fala ao brasileiro, ao estrangeiro, né, residente ou em trânsito ao país, veio aqui para a Copa do Mundo, você tem que resguardar a segurança da pessoa, você não pode invadir o quarto de hotel da pessoa, porque nós não podemos defender somente os cidadãos aí residentes em determinado país. Esses são livres? Não, jamais, né? Nós temos que os direitos humanos ele é universal, é para todos, não é somente para quem mora naquele determinado estado, naquele determinado país, tá certo? Vamos para a questão 5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consolida a ética universal, combinado o valor da liberdade com o da igualdade, anuncia tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Perfeita a questão. Ela está correta porque é justamente o que a gente acabou de falar, né? São o valor da liberdade, da igualdade, enumera tanto os direitos civis e políticos, quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais. Esses primeiros, direitos civis e políticos, lembrando sempre que vocês entendam que são direitos de primeira dimensão, enquanto que os direitos econômicos, sociais e culturais, não importa aí a sequência, são direitos de segunda dimensão. Então, vão com essa regra para a prova. A declaração ela só comporta essas duas dimensões dos direitos humanos, não tem aí os direitos difusos, né, os direitos da fraternidade, lá que seria aí o meio ambiente ecologicamente equilibrado ou não. Então, é importante vocês fazerem essa diferenciação, mas não se esqueçam, né, que os direitos humanos como um todo engloba tudo. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, a quarta dimensão para alguns, né, e está ligado na engenharia genética, perdão, e a quinta dimensão estaria ligado à paz. Então, direitos humanos engloba tudo isso, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948 consolida a ética universal e, combinando o valor da liberdade com o da igualdade, enumera tanto os direitos civis, políticos, quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais. Isso é que vocês têm que levar para a prova. A questão 6 fala o seguinte: de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre o item a seguir. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, a DUD pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. Mais uma vez, toda vez assim que vocês verem na prova, todo direito humano, todos, seu conteúdo integral, é equivocada essa alternativa. Não julgue um item como correto, não coloca como alternativa correta. A gente só vai falar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui um efeito, apesar de ser uma resolução, né, uma mera recomendação, mas ela possui um efeito jurídico vinculante se a questão vier mais bem elaborada, trazendo o texto da Flávia Piovesan, trazendo entendimentos, fazendo essas ressalvas, porque nós não temos uma definitividade disso. Para alguns,
Alguns direitos são absolutos, ali são vinculantes, para outros não, né? Então, nós temos que entender bem isso. É importante que vocês fiquem atentos, que vocês não distraem na prova quanto a isso, para que vê lá todos os direitos humanos. Não, vamos desconfiar dessa alternativa, procure uma outra, você vai encontrar uma mais correta, vamos analisar direitinho, porque a prova de direitos humanos é uma prova complicada para fazer, é uma prova que a gente acha que é simples, direitos humanos. O grande problema nosso, que muitas vezes vai estudar para uma prova, vai analisar uma prova, acha que é muito simples. Não, direitos humanos é defender a pessoa, é a liberdade, e às vezes a gente acaba se confundindo, às vezes a gente acaba sendo distraído nessas questões. O que eu tinha selecionado mais para a gente ver nessas 2 horas e 15 minutos de aula foi isso, abordando aí todos os 3 temas do edital. Infelizmente, não deu para a gente tratar de uma forma mais bem clara, mais completa, digamos assim, né, dos direitos humanos, mas eu acredito que o que nós vimos tem bastante relevância. Eu acredito ser satisfatório, porque nós estudamos os aspectos gerais dos direitos humanos. Nós também estudamos o histórico dos direitos humanos. Nós também estudamos agora a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Queria que vocês não lembrassem do artigo 1º da Constituição, que fala que normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Lembrar do parágrafo 2º, do artigo 5º, viu? Estou falando aqui do artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, que os direitos previstos de garantias, né, direitos fundamentais, previstos em tratados, não excluem os que estão ali na Constituição, em convenções internacionais de direitos humanos, não vai excluir, vão conviver comitantemente nesses 2 aspectos, né? Tanto a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, o que está ali no artigo 5º, em outras leis, não vai tirar o que está lá nessa Convenção Internacional que foi incorporada na forma do parágrafo 3º do artigo 5º. Aquilo que é as convenções, os tratados de direitos humanos, os tratados e convenções de direitos humanos, aprovados nas 2 casas do Congresso Nacional por 3/5 dos votos, eles serão equivalentes aí às emendas constitucionais. Lembram sempre desses parágrafos. Parágrafo 4º também, que fala que o Brasil se submete aí à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né? Então, vocês fiquem atentos esses parágrafos, depois dão uma lida, leiam o artigo 5º. O artigo 5º, se ele não for cobrado na prova de constitucional, vai ser cobrado na prova de direitos humanos. É muito importante, é um artigo que tem aí uma carga imensa de dispositivo, é o maior da nossa Constituição, né? Assim, bastante mesmo, mas fraciona ele. Leiam, digamos, daqui para a prova, leiam 10, 15 artigos, incisos, melhor, mais 15 e tudo, não deixe de ver as outras disciplinas, que vocês vão ver que em 3, 5 dias, no máximo, vocês vão ler num intervalo muito pequeno, assim, de tempo, não vai tomar o tempo de vocês. Então é interessante, sim, é importante, é fundamental que vocês leiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, leiam o artigo 5º, incluindo aí o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º da Constituição. Ele é muito importante. O artigo 1º da nossa Constituição, os fundamentos, né, da República Federativa do Brasil, é algo que também tem a ver com a nossa disciplina. O inciso 3º fala que a dignidade da pessoa humana é um fundamento. É interessante que vocês não decorem, mas que vocês entendam isso, né? A nossa disciplina, o fundamento não é a dignidade, é a base. A base, sim, é a dignidade da pessoa humana. Os fundamentos são aqueles que nós vimos, que juntos eles formam aí os direitos humanos, eles formam o que nós temos hoje de direitos humanos, o que vem prevalecendo, o que vem ensinando. Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Eu desejo a todos vocês uma excelente prova,
que eu admiro muito a carreira policial. Realmente é importante não só para a defesa, né, do cidadão, mas da sociedade como um todo, né, dos bens públicos, de tudo, né? A gente tem que zelar sempre pela questão da segurança, pela questão do amor ao próximo, a importância das carreiras policiais para o nosso Estado democrático de direito. Eu acredito que não tem como você falar em dignidade da pessoa humana se ela não tem segurança. Não tem como você falar em Estado democrático de direito se você não zela pela dignidade da pessoa. Então, é importante que vocês entendam isso. Alguns me perguntaram nas redes sociais: você vai cair o Pacto São José da Costa Rica na prova de vocês? Eu acredito que não vai vir um tratado específico, a não ser a regra do parágrafo 3º do artigo 5º, né, da Constituição. Porque, assim, no curso lá de formação de oficial, colocou expressamente o Pacto São José da Costa Rica. Então, acredito que lá, sim, há possibilidade de ser cobrado. Aqui no nosso conteúdo, não. Foram esses três tópicos que serão cobrados. Então, é importante que vocês façam aquela diferenciação, mas se vier uma questão confundindo, colocando as palavras como sinônimas, não assustem, provavelmente analisam bem, talvez está correta. Agora, quando vier falando aquela referência assim, os direitos previstos na órbita internacional são os direitos fundamentais. Não, aí já está fazendo uma separação. Direitos humanos, aquilo que a gente utiliza, Declaração Universal de Direitos Humanos, nos tratados de direitos humanos, enquanto que os direitos fundamentais é aquilo que está incorporado no nosso texto constitucional, principalmente no artigo 5º, no artigo 14, no artigo no direito terceira dimensão lá no 225, a questão da cultura, né, a questão dos direitos sociais, a importância de vocês saberem quais são os direitos sociais, dê uma estudadinha também, estudem isso, é importante. Eu acredito que a gente falou a ideia central aí. Eu vou ter que encerrar por aqui porque o nosso tempo já se esgotou. Você é um aluno padrão, pode ter certeza que fará uma excelente prova. Desejo aí a aprovação de vocês, sucesso, muito, e tenham calma, tentam descansar véspera da prova, mas se for ler no sábado, dá uma lida, não tão com aquela cobrança, com aquela intensidade, é o momento de relaxar um pouco e fazer uma excelente prova. Boa prova para todos vocês. Eu vou ter que encerrar por aqui. Foi uma alegria muito grande participar desse projeto muito bom, um projeto voltado aí realmente para ajudar as pessoas. Isso é muito interessante. Obrigado a todos vocês aí que nos assistirem. Eu acredito que vocês aí vão fazer uma excelente prova. Boa sorte, pessoal. Um abraço aí do professor Samuel Rodrigues. Até mais. Sucesso para todos.